12:05 para você, uma excelente tarde. Estamos chegando por aqui com mais uma edição do nosso Pop News na Pop FM, a rádio oficial da Facita. Hoje é segunda-feira, o dia 18 de setembro de 2021. Nós vamos com você até a 1. Você pode nos acompanhar pelos 90.9, pelo radinho. Tem também a nossa transmissão aí pela internet, popfmbrasil.com. Tem também o nosso Instagram, @popfmbrasil 90.9. Previsão do tempo. De acordo com o Instituto Climatempo, hoje em Taquarituba nós temos sol e aumento de nuvens, pancadas e chuva à tarde e à noite. A probabilidade de chuva para hoje é grande, 90%. Nós temos muito calor aqui em Taquarituba. A temperatura máxima prevista é a seguinte, 33 graus. Para amanhã, a previsão é de sol, com sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas e chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Probabilidade de chuva para amanhã, 80%. Temperaturas previstas, mínima 18, máxima 34 graus. Destaques do dia. Pessoas com deficiência são mais vulneráveis a fake news. MEC deve abrir 60 mil vagas para o FIES ainda neste ano. Prefeitos querem aumento do fundo de participação dos municípios. Nós vamos ter entrevista ao vivo aqui no programa com o prefeito de Taquarituba, Éder Miano. Pop News. Seja o primeiro a saber. Pop News. Aí, 12:07, vamos que vamos aqui com o nosso Pop News, início de programa. Daqui a pouquinho nós vamos ter entrevista com o prefeito de Taquarituba, Éder Miano. Você pode entrar em contato com a gente aqui pelo nosso zap. Vou passar para você o nosso zap para você entrar em contato com a gente. O nosso zap é o seguinte, 1499-823-7378. Então esse é o zap exclusivo do Pop News Taquarituba, da Pop FM Taquarituba. Você de Taquarituba e de toda a nossa grande região pode mandar o seu zap, a sua mensagem pra gente. Nós vamos atender você com muito carinho, principalmente aí durante a entrevista com o prefeito. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar a sua mensagem. Vale aí pra dúvida, sugestão, reclamação e até elogio. Se você tiver algum elogio, pode mandar pra gente, 1499-823-7378. E atenção, eu tenho um convite para fazer para você. Amanhã nós vamos ter no Pop News entrevista com o presidente do Partido Novo, Ricardo Alves. Ele vai ser entrevistado pelo jornalista e apresentador da Pop Itapetininga, Milton Júnior. A Pop FM tem aí várias entrevistas sensacionais. Você precisa estar sempre bem informado. Ano que vem nós vamos ter aí as eleições municipais, depois das municipais, as eleições aí para presidente, deputado federal, deputado estadual, senador, enfim. Esse tema é bastante importante. Política é um assunto bastante importante. Tem gente que não gosta, mas a gente tem que realmente estar bem informado. Mesmo não gostando aí de assunto política, a gente tem que estar bem informado. E com certeza você do outro lado aí gosta, né? Você gosta de informações sobre política? Gosta? É isso aí, a gente tem que realmente saber, né? Em quem a gente vai votar. Ano que vem nós temos aí as eleições para prefeito, para vereador, e a gente tem que conhecer realmente a história aí dos futuros candidatos. Depois disso, a gente vai ter aí as eleições, né? Para presidente e muito mais, e a gente também tem que conhecer aí a história dos nossos candidatos. É importante a gente saber em quem a gente vai votar. Depois não adianta reclamar. Tem gente que vota de qualquer jeito, não analisa o voto e depois fica reclamando. Porque eu votei em tal pessoa lá, ele não tá fazendo aquilo que ele prometeu. Mas você tem que ver a vida pregressa aí do candidato. O que ele fez aí no passado? Foi um político bom, não foi? O que você acha? Então tem que realmente conhecer aí a vida dos nossos candidatos e também dos nossos partidos, é claro. A gente tem que saber quem que representa a gente, principalmente lá em Brasília, e aquilo que repercute em Brasília, né? Respinga aqui nos nossos municípios, Taquarituba e em toda a nossa grande região. Então, para você ficar muito mais bem informado aí sobre
as eleições, sobre os partidos. Amanhã nós vamos ter entrevista aqui com o presidente do Partido Novo, Ricardo Alves. Ele vai ser entrevistado pelo jornalista e apresentador da Pop Itapetininga, Milton Júnior. Então a gente vai tocar o jornal aqui amanhã até o 12h15, 12h20 mais ou menos, e após esse horário a Pop FM vai entrar, a Pop FM aqui de Itaquarituba vai entrar em cadeia aí com a Pop FM de Itapeva. As duas emissoras vão transmitir aí essa entrevista com o presidente do Partido Novo, Ricardo Alves, ele que vai ser entrevistado aí pelo Milton Júnior. Então amanhã as informações de Itaquarituba até 12h15, 12h20 mais ou menos. Depois a gente vai ter a formação da rede aí para essa entrevista. A Rede Pop FM Brasil vai estar em rede aí para entrevista com o presidente do Partido Novo, Ricardo Alves. Então, agenda aí, não se esqueça, amanhã tem essa entrevista importante aqui no Pop News. 12h10, vamos que vamos aqui com o nosso programa. E já que a gente está falando aí sobre política, prefeitos querem aumento no fundo de participação dos municípios. Informação aí com Osama El Gauri, vamos ouvi-lo. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira um projeto que compensa estados pelas perdas financeiras que tiveram por causa da redução do ICMS que vigorou no ano passado. Ao todo, a União vai repassar 27 bilhões de reais para estados e o Distrito Federal até 2026 e 10 bilhões serão antecipados ainda este ano. No projeto também estão previstas transferências para os cofres das prefeituras. Mesmo assim, uma mobilização dos prefeitos está marcada para o início de outubro. Desta vez, eles vão a Brasília pressionar o governo federal e o Congresso a aprovar uma proposta que aumenta o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, em 1,5% no mês de março a cada ano. Atualmente, ele é composto por 25,5% da arrecadação do Imposto de Renda e do IPI. Então, eles querem 27%. Segundo a CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, o aperto nas contas tem outras causas, além das perdas geradas pela queda do ICMS em 2022. Por exemplo, obrigações determinadas pelo governo federal às prefeituras sem a contrapartida financeira. A mais recente, o piso da enfermagem, que foi judicializado pela CNM e ficou para a União pagar. Uma conta a menos para os prefeitos. O presidente da CNM, Paulo Ziokoski, fala também de recursos do governo que não chegam aos municípios, como os do Bolsa Família. Tem que cadastrar, tem que ter uma estrutura nos CRAS, nos CREAS, que é o centro de referência, que são mais de 8.000 no Brasil. Quem vai buscar a pessoa para fazer o cadastro? Quem é que vai no colégio saber das condicionalidades, se ele está na aula, frequentando a aula, para cumprir e receber o Bolsa Família? Isso tudo é pessoas que fazem. Então, esse valor é fundamental. Para o ouvinte ter uma ideia, a União, no contrato de 12 anos atrás, quer pagar R$4 por cadastro de família. Não pagou. Isso vai a 10 bilhões que atrasaram e não pagaram para os municípios. De acordo com Marcos Mendes, pesquisador associado do INSPER, o Instituto de Administração e Ciências Econômicas, como o FPM é um percentual das receitas do Imposto de Renda e do IPI, isso traz oscilações nos repasses. Quando a receita do governo federal aumenta o volume repassado de fundo de participação dos municípios. E aí, os municípios com mais folga de caixa acabam gastando mais. Quando a arrecadação começa a cair, os municípios já aumentaram a despesa lá atrás, não conseguem baixar a despesa, porque boa parte dela é despesa rígida, de pessoal e etc. E aí eles entram em crise financeira. O pesquisador explica ainda que nem sempre é uma escolha do prefeito gastar mais. No caso da despesa mínima obrigatória de saúde e educação determinada pela Constituição. A receita aumenta, eles têm que gastar mais nisso aí. Quando a receita cai, eles não podem demitir os professores que contrataram, os enfermeiros, etc. Marcos explica também que quando a receita do FPM cresce, alguns prefeitos reduzem impostos locais com olho nas eleições. E a distribuição do fundo também é muito desigual, privilegiando eventualmente municípios que nem precisam de tanto dinheiro. Para ele, a situação não será resolvida com um novo aumento do percentual do FPM. Em vez de buscar mais receita para pagar os gastos que o governo federal está impondo a eles, deveria se mobilizar para evitar que o governo federal aumente esse
esses gastos. E, ao mesmo tempo, apoiar uma reforma do Fundo de Participação dos Municípios para que esses recursos sejam distribuídos de forma mais equânime. O pesquisador defende ainda reavaliar a indexação do gasto mínimo com saúde e educação e o fim dos benefícios tributários. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Gauri. 12:15, esse assunto é muito importante, aumento aí do fundo de participação dos municípios. A gente sabe que é nos municípios que realmente o bicho pega, então realmente os nossos municípios precisam de mais recursos, precisamos que a distribuição aí desse dinheiro todo seja feita de uma forma mais legal aí para que os municípios não sofram, para que nós munícipes, para que nós cidadãos tenhamos aí serviços de primeira qualidade, pois a gente paga muito imposto, hein? Realmente a gente paga muito imposto, a gente trabalha aí cerca de 4 meses do ano somente para pagar impostos, depois é o que sobra pra gente. Então a gente precisa aí de saúde de primeira qualidade, de segurança de primeira qualidade, de educação de primeira qualidade, enfim, de tudo aquilo que a gente tem direito e que deve ser feito aí pelas autoridades, pelo poder público. Então, realmente o fundo de participação dos municípios precisa ser melhor distribuído. 12:15, vamos com uma informação aqui sobre Taquarituba. Amanhã, 19 de setembro, das 8:30 da manhã às 10 da manhã, nós vamos ter campanha de vacinação contra a raiva aqui em Taquarituba. Esta campanha de vacinação vai ser realizada aí para os moradores da Vila São Vicente e da Vila Mendes, ali no ginásio de esportes. Então você que é da Vila São Vicente, você que é da Vila Mendes, pode ir das 8:30 da manhã às 10:30 da manhã, ali no ginásio de esportes, que nós vamos ter a vacinação contra a raiva para cães e gatos. E você não pode se esquecer da carteirinha de vacinação do seu animal, tá bom? Gatos devem ser levados em gaiolas de transporte, para não dar aquele trabalho. Senão o gatinho não consegue ser dominado, arranha todo mundo. Então o gato deve ser levado aí em gaiola de transporte. Esse é um recadinho para você da Prefeitura de Taquarituba por meio da Coordenadoria Municipal da Agricultura. 12:17, forte abraço também para os nossos amigos de Coronel Macedo, sempre acompanhando também aqui o nosso Pop News. Olá, meu amigo Miderson Eduardo, sempre acompanhando a gente. Forte abraço para você, meu amigo Miderson Eduardo, para você e para toda a família. Por falar em Coronel Macedo, deixa eu falar aqui sobre o concurso público. Informação aqui para você, principalmente que se inscreveu. A Prefeitura de Coronel Macedo publicou retificações do concurso público que busca a contratação de 6 profissionais ou cadastro reserva com formação nos níveis fundamental, médio, técnico e superior. De acordo com as informações, a aplicação da prova objetiva e entrega de títulos estão previstas para o dia 8 de outubro de 2023. A prova prática está prevista para o dia 17 de dezembro de 2023. Então nós temos aí oportunidades para os nossos queridos amigos e amigas que gostam de prestar concurso público. As oportunidades disponíveis são distribuídas da seguinte forma: entre os cargos de advogado, agente comunitário de saúde, agente de controle interno, agente de contabilidade municipal, agente de creche municipal, uma vaga, agente de endemias, agente de farmacêutica, 2, agente de gestão, agente de segurança do trabalho, agente de tributos, uma vaga, agente sanitário, assistente social municipal, auxiliar de consultório dentário, cirurgião dentista, coordenador pedagógico, diretor da vigilância sanitária, diretor de escola, enfermeira obstetra, engenheiro civil, fisioterapeuta, 2, uma vaga, fonoaudiólogo, uma vaga, médico das unidades de saúde, uma vaga, monitor municipal, uma vaga, motorista municipal, nutricionista, 2, professor 1, professor 2, artes, professor 2, educação física, professor 2, inglês, professor 3, psicólogo 2, psicopedagogo, supervisor de ensino, técnico de enfermagem e vice-diretor. Os contratados, na verdade, deverão atuar em jornadas de 30 a 40 horas semanais de trabalho com remuneração que varia de R$ 1.631,36 a R$ 15.447 ao mês. Então são informações aí sobre o concurso público da Prefeitura de Coronel Macedo.
12:19, daqui a pouquinho nós vamos ter entrevista com o prefeito de Taquarituba, Éder Miano, aqui no Pop News. Daqui a pouquinho o prefeito vai estar com a gente aqui no programa. Já nós vamos ter também informações da polícia para você. Vamos agora falar sobre fake news. A gente tem muita fake news por aí, hein? E infelizmente isso está fazendo parte do nosso dia a dia, e a gente tem que saber realmente aquilo que é verdade, aquilo que não é verdade, e aquilo que a gente considera como mentira, a gente não pode passar adiante, senão complica a vida aí de muita gente. Então vamos com informações aqui com a Beatriz Albuquerque. Você sabia que pessoas com deficiências são mais vulneráveis a fake news? É isso aí, vamos com mais informações. As pessoas com deficiência visual, auditiva, tátil ou com algum tipo de neurodiversidade estão muito mais vulneráveis às desinformações. O tema foi abordado nesta sexta-feira, durante o segundo dia do seminário Combate à Desinformação e Defesa da Democracia, promovido pelo STF. A importância da acessibilidade nos meios de comunicação para que as pessoas com deficiência possam se proteger da desinformação foi o tema do professor doutor da Universidade Federal Pampa, Marco Bonito. Ele destacou as dificuldades dessas pessoas para terem acesso à informação de qualidade e afirmou que, ainda que exista em alguma medida um grau de acessibilidade, a maioria não está totalmente acessível. Bonito lembra que a autodescrição de conteúdos para pessoas cegas deveria estar presente em todos os programas de TV e plataformas. Outro tema abordado foi a importância da educação midiática, especialmente em áreas onde são identificados os desertos de notícias, ou seja, áreas onde há escassez de informação de qualidade e não há notícias com pautas locais. Ao abrir o último painel do seminário, que tratou das boas práticas no combate à desinformação, o ministro do STF, Edson Fachin, também destacou os acontecimentos do dia 8 de janeiro em Brasília e disse que os fatos não podem ser ignorados, assim como a sua relação com a disseminação viral de notícias inverídicas e o ataque à democracia. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Agência Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque. 12:21, vamos que vamos aqui com o nosso Pop News, para você que acompanha a gente 90.9, também aí pela internet, no nosso site popfmbrasil.com. Já vamos ter entrevista aí com o prefeito de Taquarituba, Éder Miano. O prefeito acabou de chegar aqui ao nosso estúdio, já nós vamos ter entrevista com ele. Atenção, você que é pai, você que é mãe de aluno, de aluna da rede estadual ou da rede municipal que vai aí para a rede estadual. Governo prorroga prazo para matrículas na rede pública no interior de São Paulo. O prazo para matrículas e rematrículas das escolas estaduais de São Paulo foi prorrogado até a próxima quinta-feira, dia 21. De acordo aqui com as informações, as inscrições podem ser feitas presencialmente nas unidades escolares, nas escolas de ensino fundamental, médio e educação de jovens e adultos, EJA, os balcões de atendimento do Poupa Tempo ou de forma virtual pela Secretaria Escolar Digital, sede. Para menores de 18 anos, o cadastro deve ser realizado pelo responsável do estudante. É necessário apresentar RG, histórico escolar e comprovante de residência. Com relação aqui à rematrícula, para fazer a rematrícula, o estudante deverá acessar a página da Secretaria Escolar Digital pelo perfil do responsável ou estudante maior de 18 anos e clicar em Gestão Escolar, em seguida selecionar a matrícula e rematrícula. O resultado da efetivação das matrículas será divulgado a partir de 11 de dezembro na página da sede e nas secretarias das escolas. 12:23. Vamos com a informação aqui da polícia, antes de termos a entrevista com o prefeito Éder, então vamos lá. Polícia. Vai 12:23, vamos com as informações da polícia para você que está acompanhando aqui o nosso Pop News. Vamos falar sobre fartura. Tivemos operação da polícia em Fartura que culminou aí com a apreensão de armamento e prisões. 3 pessoas foram presas em flagrante em Fartura durante a operação conjunta das polícias civil e militar. Essa operação foi realizada aí no meio da semana passada. As ações tiveram como base mandados de busca e apreensão domiciliar expedidos pela Justiça.
Foram executados esses mandados em 4 residências, em 4 casas. 2 prisões foram realizadas por posse irregular de arma de fogo e uma terceira prisão ocorreu por receptação. As armas apreendidas foram um revólver calibre 38 carregado com 6 munições e uma garrucha calibre 36. Além disso, uma espingarda de pressão foi localizada e apreendida. A operação também resultou na apreensão de um pulverizador, um soprador, que havia sido furtado no dia anterior, uma motocicleta com numeração de chassi e motor suprimidos, bem como uma quantia superior a R$2.000 em dinheiro. As prisões foram realizadas após um meticuloso trabalho de investigação contra os acusados. Os 2 primeiros indivíduos detidos pagaram fiança e foram liberados, enquanto o terceiro permaneceu à disposição da justiça para responder pelos crimes imputados a ele. De acordo com a delegada de fartura, a delegada titular Jordana Rueda Morim, a ação demonstra o compromisso das autoridades com a segurança pública e o combate às atividades criminosas na região de fartura. Pop News. Seja o primeiro a saber. Pop News. Aí, 12:25, preparando as coisas aqui no estúdio para a gente conversar com o prefeito. Vamos falar sobre economia, Boletim Focus, mercado baixa para 4,86%, projeção da inflação nesse ano. Vamos com essa informação. Quem chega por aqui é o Gabriel Brum. O mercado financeiro baixou para 4,86% a projeção da inflação para este ano. A queda vem após um leve aumento na semana passada. Em 2024, o IPCA previsto é de 3,86%. O Banco Central divulgou o Boletim Focus na manhã desta segunda-feira. Dessa forma, o resultado se aproxima do teto do intervalo de tolerância da meta de inflação para este ano. A meta é de 3,25% e tem um intervalo de 1,5% para cima e para baixo. Para o PIB, a expectativa subiu pela 4ª semana seguida e se aproxima de um crescimento de 3%. Agora, os analistas esperam um resultado positivo de 2,89%. Para o ano que vem, a expectativa também subiu e agora é de crescimento de 1,5%. Para o dólar, a expectativa neste ano é que feche valendo R$ 4,95 e que a taxa de juros permaneça em 11,75%. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. 12:27, antes da entrevista aqui com o prefeito, deixa eu repetir aquele recadinho para você. Amanhã nós vamos ter aqui no Pop News entrevista com o presidente do Partido Novo, Ricardo Alves. Ele vai ser entrevistado pelo jornalista e apresentador da Pop Itapetininga, Milton Júnior. Então, entrevista bastante importante. É claro que todas as entrevistas são importantes, mas a gente quer que você amanhã fique mais ligadinha do que nunca, porque amanhã nós vamos ter aqui entrevista com o presidente do Partido Novo, Ricardo Alves. A gente pede para você ficar ligadinha, pois amanhã não vai ser a gente que vai fazer esta entrevista. Nós vamos ter aí a entrevista feita pelo Milton Júnior, que é jornalista e apresentador da Pop Itapetininga. A partir do 12:15, 12:20 mais ou menos, a Pop 90.9, a Pop de Itaquarituba vai entrar em cadeia com a Pop de Itapeva 107.5 e em rede a gente vai ter essa entrevista aí com o presidente do Partido Novo, Ricardo Alves, a entrevista que vai ser feita aí com o pelo jornalista Milton Júnior, jornalista e apresentador da Pop Itapetininga. Então você não pode perder. Amanhã, 12:15, 12:20, a gente vai estar em rede aí com a Pop de Itapeva para esta entrevista. 12:28. Entrevistas Pop News. E nós vamos iniciar nossa entrevista aqui com o prefeito de Itaquarituba, Éder Miano. Prefeito por aqui, tudo bem, prefeito? Excelente tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Ederson, boa tarde aos nossos ouvintes, para você que está acompanhando aqui a Pop News, a nossa entrevista, sempre atualizando você do mandato, das coisas da cidade, o que está acontecendo. Então é importante estar aqui sempre para trazer para vocês aqui. Prefeito, a gente daqui a pouquinho vai fazer um balanço aí do evento que nós tivemos aqui em Itaquarituba recentemente, um evento bastante legal aí que envolveu motociclista,
triciclistas, pessoal que gosta aí de veículos e carros antigos. Tivemos uma ajuda muito grande aí para as instituições aqui de Taquarituba, para as APMs das escolas. O pessoal pôde ganhar um dinheirinho aí neste evento. Daqui a pouquinho o prefeito faz pra gente um balanço, aquilo que ele achou desse evento. Nós tivemos aí shows sensacionais, Supla, CPM 22, tivemos aí as bandas cover. A gente teve o prazer de ir até o camarim lá do Supla, realmente sensacional, viu? Ele é uma figura, uma pessoa bastante humorada, fez algumas piadas lá, né, com as ouvintes que nós levamos, e todo mundo com certeza gostou de chegar bem pertinho aí do Supla. Mas, prefeito, durante acho que foi no intervalo de um show para outro, a gente ouviu você e o coordenador de cultura de Taquarituba, Bruno Costa, falarem sobre uma fake news. Vocês falaram que tem gente falando por aí que não vai ter o show do Gustavo Lima na Facita. Vai ter ou não vai ter, prefeito? Que história é essa? Não, com certeza, a Facita está programada, todas a grade de shows que a gente já apresentou, inclusive aqui, né, na POP, já fizemos uma fala sobre isso, apresentamos a grade. E claro, é que assim, né, Edson, sempre a gente que está num cargo político, né, como prefeito do município, sempre tem aquelas pessoas que, né, não concordam, tem aquela minoria que às vezes não concorda e que insiste em colocar fake news, insiste em colocar falas que não procedem, né? Então as pessoas muitas vezes, eu não sei qual que é o objetivo dessas pessoas. O objetivo dessas pessoas aliás, a gente sabe, né? O objetivo delas é justamente conturbar a opinião pública. Isso a gente enfrenta diariamente. E o que a gente tem que fazer é o que eu digo, né? É mostrar o trabalho. Nada resiste ao trabalho. Pode ser a maior fala, pode ser o maior discurso que for. Se ficar só no discurso e não acontecer, aí realmente você dá a vazão, né? Você dá razão para essas falas dessas pessoas. Mas quando as coisas acontecem, veja bem, né? Você que está ouvindo a gente, você que está aí no seu carro dirigindo, né? Você taxista, está trabalhando, está levando pessoas, você dona de casa que está aí no seu lar, né? Cuidando do seu lar, ou você que está no trabalho. Eu vou dizer uma coisa: quando a gente acredita, quando a gente planeja e concretiza aquilo que o objetivo da gente, nada resiste ao trabalho. É isso. Você vê a cidade está aí o canteiro de obras, muitas obras acontecendo, ruas históricas que eram de lajota, tudo afundado, agora revitalizamos. Nós fizemos a maior cobertura de asfalto, de massa asfáltica dos últimos anos. Nós fizemos a maior renovação de frotas, né, dos últimos anos, tudo maquinário novo. Eu até fiz uma brincadeira nas redes sociais recentemente, falei pro pessoal fazer o seguinte: eu vou colocar aqui como se fosse uma enxada, né? Por que eu brinquei com aquilo lá? Falei, gente, como é que eu vou pedir pra pessoa fazer uma tarefa, né? Carpir um lote, por exemplo, se não tem uma enxada? Ou seja, como é que a gente vai fazer as coisas se você não tem como fazer? Se você não tem um instrumento, se você não tem o equipamento para fazer? Essa é a nossa filosofia, né? É equipar a nossa prefeitura. Você vê, a gente tem aí muitas estradas rurais, e o pessoal do Obras, o pessoal das estradas rurais está fazendo um grande trabalho organizando essas estradas. Então a gente precisa dar atenção para isso, população. E graças a Deus, Edson, né? E também a você, querido ouvinte que está acompanhando, você está vendo a transformação que está sendo feita. Então voltando, né, a questão, essas fake news. Mas como que surgiu isso, prefeito? Tem como rastrear? Surgiu de onde isso? É possível. Hoje com a internet, as pessoas falam o que querem, montam o que querem, coloca até diálogo da gente. Mas está confirmadíssimo o show do Gustavo Lima na Facita. Está confirmadíssimo. A gente estamos organizando agora, o pessoal da MP Produções está finalizando outros rodeios em outras cidades, grandes eventos que estão acontecendo. E a gente já está planejando aqui, aliás, já viemos fazendo esse planejamento e agora dando sequência aqui, organizando o recinto, que é importante, né? Tem uma série de questões que estão sendo feitas no recinto, tudo para melhorar a qualidade, melhorar a experiência da pessoa que vai estar participando. E a festa, ela a Facita, ela é
uma festa cultural, temática. Ela está presente no calendário anual. Além dela, tem outros eventos que estão presentes no calendário cultural que nós desenvolvemos. Você bem começou. O exemplo aqui. aí do Exatamente. Rock Motors Taquarituba. Isso, que foi incluído. Primeiro ano a gente teve dificuldade, claro, não fizemos praticamente nenhum evento, não poderia, por causa da pandemia. Sim. Que afetou. Então todas as atenções da administração ficaram voltadas para a saúde, né? Até recentemente estava conversando até com a nossa coordenadora da saúde, a Karina, fazendo uma análise de como é que foi esse primeiro ano, tudo que a gente desenvolveu, e tudo ficou muito focado na saúde, com razão, pelo que o mundo estava passando. Depois do segundo ano, voltaram os eventos culturais, né? E a gente incluiu o rock. Então o rock foi feito, Rock Motors foi feito, a primeira edição, então, em 2022. E em 2023, a segunda edição. Então eu vejo que esses eventos culturais, eles estão, como tem um planejamento desde o início do ano, eles são colocados ali naquelas datas, e eles estão cada vez mais trazendo adeptos, cada vez mais público. Você vê o público desse último evento, que legal que foi, né? O Centro de Lazer Lourenço Custódio sendo utilizado, sendo reutilizado, né? É um local central da cidade, que você tem 2 avenidas que passam por ele, tem um amplo estacionamento. Então é um local que merecia uma atenção. Nós fizemos uma reforma pontual, né? Pintura, substituição ali de metálica, estrutura metálica, para deixar ele mais organizado. E as obras não param, ainda tem uma série de questões para fazer com ele. Mas o prefeito gostou aí do evento? Alcançou os objetivos? Muito, a gente gostou muito. E lembrando que todos os eventos que a gente faz, ele tem também a participação das entidades. Você vê, as entidades, o show atrai público, e o público participa ali das barracas, com as entidades, praticamente todas as entidades presentes, escolas municipais presentes. Então isso gera renda. Com certeza, né? O pessoal come um espetinho, um lanche, bebe, né, um refrigerante, uma cerveja, exatamente, né? Tudo isso ajuda, agrega no caixa dessas entidades, que a gente sabe que a entidade sempre tem trabalho para fazer. Qual que é a função de uma entidade? É justamente o trabalho que ela desenvolve é voltar para a população. Então nada mais justo que a gente faça um evento, esse evento tenha um perfil pró-entidades, como é o caso, e a população presente, consumindo e ajudando aí no caixa dessas entidades que precisam. A gente sabe que muitas vezes os recursos são escassos, e é uma forma, cada dinheiro investido na cultura volta para o município. É isso que precisa entender. Essas pessoas que ficam criticando a gente, eu vi aí uns grupos de WhatsApp, são sempre as mesmas pessoas, é aquela meia dúzia de sempre. Aí falando, mas é muito evento, Gente, o calendário cultural a gente divulga no começo do ano. O que teve de novidade esse ano, 2023? Teve o evento voltado para o São Roque, né? O nosso padroeiro, aniversário da cidade, fizemos um desfile cívico e fizemos depois um show para o pessoal ali da paróquia, e não só, né? Todas as pessoas poderiam participar. Eu estive conversando com o padre Dinei, padre Paulo. A festa do São Roque teve recorde de arrecadação. E no caso, a festa de São Roque, ela tem que acontecer, né? Porque já é uma festa aí que está no calendário de Taquarituba há muitos e muitos anos. A festa de São Roque, ela realmente tem que acontecer. Há muitos e muitos anos, por intermédio da paróquia, das pessoas, voluntários. E esse ano ela teve um ingrediente a mais, ela foi turbinada. Aí vocês colocam algumas coisas, a prefeitura coloca aí algumas coisas para turbinar a festa de São Roque e elaboram outras festas também para que façam parte aí desse calendário anual. Porque a prefeitura, o Edson, o que as pessoas têm que ver? A prefeitura, né, com o seu orçamento, com a sua equipe, com o seu funcionamento da gestão, ela é ela pode ser um grande incentivador, um fomentador de tudo que acontece na cidade. Ela pode ser ou não, depende do perfil do gestor que está. Ô prefeito, mas fala pra gente, o prefeito abre lá o WhatsApp, tem os grupos, tem os comentários, que tipo de comentário ou de comentários que mais afetam o prefeito? Não sei se a gente pode falar afeta, mas que deixam o prefeito assim chateado. Tem como contar pra gente? Tem, exatamente. Então, o que eu estava dizendo aqui para você, né, antes de entrar nessa questão, depende do perfil do gestor.
Tem prefeito que muitas vezes, né? Eu não tô falando só Taquarituba, tô falando municípios aí, Brasil afora. A pessoa se elege, depois fica os 4 anos ali, não desenvolve nenhuma atividade. Como é que vai fazer? O eleitor vai lá na frente, a população vai cobrar, não é eleitor, a população vai cobrar aquilo, porque o gestor está lá para desenvolver as coisas. Agora, o que a gente vê aí, que a gente estava falando, né? Mas é mais um evento sendo realizado. Depois falaram do baile da Escola da Rainha, também, que é voltado, também teve um show, e o show aberto, primeira vez, veja bem, Edson e queridos ouvintes que estão acompanhando, primeira vez que um show com esse estilo foi aberto para a população. Antigamente ele era privado, onde as pessoas tinham que pagar a entrada, enfim. Dessa vez a gente fez ele aberto para quem pudesse ter a participação. E tem muitas pessoas que depois me mandaram mensagens assim emocionadas. As pessoas falaram: puxa vida, olha, eu nunca tive a oportunidade de ver um show desse, um desfile desse, como foi feito. E as pessoas fizeram isso com o maior carinho antes, né? Teve as candidatas, toda a coreografia. Teve toda uma preparação aí pro evento. Toda uma preparação pro evento. Então todo mundo, muita gente envolvida, que ninguém faz nada sozinho, muita gente envolvida para que saísse um belo evento, um espetáculo, e a população poder participar, porque a gente tem que fazer as coisas para a população. A gente não pode fazer as coisas para uma minoria, um grupo específico. A gente tem que fazer para o povo. Então por isso que muitas pessoas gostaram do resultado, porque puderam participar. Agora, claro que tem aqueles críticos de plantão, né, os cornetas de plantão, aí, os críticos de plantão, que ficam aí nos grupos do WhatsApp falando: mas teve evento aqui, né, o evento custou isso, teve a licitação disso, que custou isso. Mas, gente, né, se tá lá o orçamento da cultura voltado para isso, né, então a gente vai esperar virar o ano, então anular o orçamento, não fazer nada, e aí? Como é que faz? Né? Não se criou as coisas, não fez, não fez, pronto, passou o tempo, não faz mais, né? Agora, claro que a gente tem que ter responsabilidade com as coisas. E lembrando também que nós mandamos recentemente a lei para a Câmara para autorizar a utilização do recurso da Lei Paulo Gustavo, né? Praticamente quase R$230 mil, que é um dinheiro voltado para a cultura, que também entrou no orçamento de 2023. Então tem mais um recurso que serve para esses eventos também. Claro, ele é um evento, são recursos, dinheiro. Ele é um recurso que é voltado para uso na cultura. Bacana. Né? Prefeito, já a gente vai falar também sobre mais médicos, sobre outros assuntos importantes aí da administração pública municipal. O prefeito Éder está com a gente. O meu amigo Amadeu do Táxi sempre manda um alô pra gente aqui. Amadeu, forte abraço pra você, tamo junto. Lá meu amigo Roque do Táxi também tá com a gente. Forte abraço aí pros nossos amigos taxistas de Taquarituba e de toda a nossa grande região. Forte abraço também pra você, meu amigo caminhoneiro, que trafega pelas rodovias aqui de Taquarituba, da nossa região, tá aí dando carona pra todos nós aqui da Pop FM. Forte abraço aí pra você também, meu amigo caminhoneiro. Forte abraço também pra você, minha amiga dona de casa, pra você, meu amigo aí da agricultura, da lavoura, do sítio, chácaras e fazendas, todo mundo acompanhando aqui o nosso Pop News. Muito obrigado pelo carinho da sintonia. A gente vai com uma informação esportiva aqui antes de a gente voltar a conversar com o prefeito. Informação aqui sobre os campeonatos. Esportes. Aí, 12:42, quem está com a gente é o Bruno Mendes. Ele traz as informações sobre jogos e próximas partidas de futebol. Vamos ouvir. E vamos começar com a Série A do Campeonato Brasileiro. Neste fim de semana foi encerrada a 23ª rodada da competição. Com 2 jogos, o Vasco da Gama venceu o Fluminense 4-2. O Atlético Mineiro venceu o líder Botafogo por 1-0. O Botafogo segue líder com 51 pontos, em segundo o Palmeiras 44, em terceiro o Grêmio 39, em quarto o Flamengo 39, em quinto o Bragantino 39, fechando o G6 o Fluminense com 38, lá embaixo zona de rebaixamento, o Santos 17º tem 21 pontos, o Vasco é o 18º com 20, 19º o América Mineiro com 17, segurando a lanterna o Coritiba com 14 pontos ganhos. Série B do Campeonato Brasileiro, neste domingo, o Guarani derrotou o Tombense 3-0 e o Vitória também passou pelo Avaí por 3-0. Vitória líder com 52 pontos, em segundo o Guarani 50, em terceiro o Sport 50 pontos, na quarta colocação Criciúma 48 pontos. Copa do Brasil, primeiro jogo da decisão, o Flamengo jogando no Maracanã lotado
perdeu para o São Paulo por 1-0. O tricolor paulista pode empatar o jogo de volta em casa, que conquistará pela primeira vez a competição. Falando agora do vôlei pré-olímpico feminino, o Brasil venceu o Peru por 3-0. No automobilismo, tivemos o Grande Prêmio de Singapura e a vitória foi do espanhol da Ferrari, Carlos Sainz Jr. Em segundo, chegou o britânico da McLaren, Lando Norris. Em terceiro, o britânico da Mercedes, Lewis Hamilton. Max Verstappen chegou apenas na quinta colocação. Nesta segunda-feira, 2 jogos completam a rodada do Brasileiro Série A, Bahia e Santos, Corinthians e Grêmio. Pela Série B, uma partida, Novo Horizontino e Ceará. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Polícia. 12:44, o prefeito Éder com a gente aqui, já a gente retoma a entrevista com ele. Vamos com as informações da polícia aqui pela nossa região. O ônibus fica destruído após pegar fogo em rodovia de Águas de Santa Bárbara. Um ônibus de turismo interestadual pegou fogo durante a madrugada da última sexta-feira, dia 15, mobilizou equipes de resgate na rodovia Castelo Branco, SP-280, em Águas de Santa Bárbara. De acordo com a Agência Reguladora de Serviços Públicos, Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, Artesp, o acidente aconteceu no quilômetro 303 da via, quando o motorista percebeu as chamas. Ainda segundo a Artesp, dentro do veículo havia 10 pessoas que viajavam de Maringá, Paraná até São Paulo, capital. O motorista estacionou o ônibus no acostamento e os passageiros desembarcaram. Devido às chamas, o ônibus ficou completamente destruído. O acostamento precisou ser interditado. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. Os passageiros seguiram viagem em outro ônibus. Trabalhador morre após levar choque elétrico durante colheita de laranja no interior de São Paulo. A Polícia Civil investiga a morte de um trabalhador rural de 27 anos, eletrocutado em uma fazenda em Taquarivaí. Conforme boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada por um colega de trabalho após sofrer uma descarga elétrica enquanto colhia laranjas na fazenda, localizada no bairro Engenheiro Bacelar. O homem foi socorrido e levado ao pronto atendimento da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia foi acionada para periciar o local. O caso foi registrado como homicídio na delegacia de Itapeva. 12:46 aqui no Pop News. Vamos com mais informações para você. Pop News. Seja o primeiro a saber. Pop News. 12:46, a gente volta a conversar com o prefeito Éder aqui nos estúdios do Pop News, da Pop FM. Prefeito, vamos falar sobre o programa Mais Médicos. Teremos mais médicos aqui em Taquarituba? Olha, Edson, é com muita alegria que a gente anuncia que Taquarituba terá, né, dois médicos do programa Mais Médicos. Então a gente está viabilizando isso. Já estamos organizando toda essa questão. A nossa coordenadora da saúde, a Karina, lá atrás, quando abriu o período das inscrições, já fez a adesão. Taquarituba já aderiu ao Mais Médicos. Nós colocamos lá 2 vagas, a necessidade, até a gente avaliado se colocava 1 vaga ou 2. Eu até falei para a Karina, e com a sugestão dela, para que a gente mantivesse 2 vagas, né? Porque sempre é necessário. E a gente tem um problema antigo, né, do posto da Santa Virgínia. Alô, população da Santa Virgínia, em breve, né, não terá mais aquele rodízio de médico aí. O médico estará no bairro para atender a todos, né, a todas as pessoas que marcarem as suas consultas, que é do bairro. O bairro Santa Virgínia, ligado com Pedro Barros, ali o CDHU Pedro Barros, é uma área populosa. Então nós temos que atender vocês, nós temos que atender as pessoas que passam por esse posto, que é importante. Então em breve teremos mais outro médico também. São 2 médicos. São 2 que vai estar disponibilizado, acredito que em outro posto de saúde. Estamos vendo isso com a Karina, porque a gente tem ideia também de ter mais uma unidade de saúde no ano que vem, né? Vamos colocar isso. Prefeito, pode falar pra gente sobre essa nova unidade aí? Onde vai ser essa unidade, prefeito? Eu quero que avance, como já está avançando o CDHU, ali próximo ao Santa Rita, que é o Taquarituba H. Então esse novo CDHU que está nascendo, ele
com certeza vai ter uma mais população presente. Então você imagina, né? 253 casas, famílias, então você tem um impacto no atendimento do posto de saúde do São Roque. Aumenta muito a demanda, né, prefeito? Exatamente. O posto de saúde do São Roque já é um posto de saúde super movimentado. Um abraço à população aqui do Parque São Roque e Santa Rita, queridos. Então é um posto de saúde muito movimentado e o que a gente tem que fazer lá? Eu acredito que no futuro próximo, se a gente abrir mais uma UBS, nós teremos então essa unidade para atender, para diminuir um pouco o fluxo, dar uma tranquilizada e atender com mais qualidade a população. Então nossa ideia é essa. Também o CAPS também já está avançado, né? Nós estamos avançando com o Ministério da Saúde. Aquela visita que a gente fez para Brasília deu resultado, porque a gente cobrou, né? Quando a gente vai fazer essas agendas, justamente para cobrar programas, convênios, recursos que muitas vezes estão represados, e a presença do prefeito é importante para que a gente consiga então articular para que o benefício venha para a população. O CAPS é para qual área da saúde, prefeito? O CAPS é mais voltado para a saúde mental. A saúde mental, né? De apoio psicossocial. Então tomara que a gente consiga. Prefeito, deixa eu só registrar aqui a audiência do pessoal que está chegando com a gente. O pessoal sempre manda aqui as mensagens. O nosso amigo Renan, grande amigo nosso, tô devendo um boné da Pop pro Renan. Ô Renan, é o seguinte, viu? Quando o boné tiver aqui em Taquarituba aqui, quando o pessoal de Itapeva trouxer o boné, a gente com certeza vai entrar em contato com você. E o Renan diz o seguinte aqui, Éder, aí sim, prefeito, uma ótima notícia pros bairros Pedro Barros e Santa Virgínia. Forte abraço, meu amigo Renan. Isso aí. Da Construção Civil, todo o pessoal acompanhando a gente aí, prefeito, pessoal ouvindo o Pop News. Muito legal o pessoal que está nas construções, né? Você vê, Taquarituba, os loteamentos, muitas construções sendo feitas, e eu sempre passo, né? Não é de hoje isso, eu sempre gosto de dar uma andada, e muita gente está nas construções, e a construção sempre tem um radinho. O radinho tá pegando fogo. Sempre tem. Bacana. O pessoal deixa o rádio lá e vai trabalhar, e vai fazer o seu trabalho, né? Organizando, construindo, né? Bacana. E o prefeito tem também os nossos amigos taxistas. A gente mandou um alô aqui para os taxistas. A gente, é claro, né, não consegue mandar para falar o nome de cada um aqui, então a gente manda no geral, tal. E mais o pessoal vai mandando pra gente as mensagens. E o nosso amigo Paulinho mandou mensagem pra gente também aqui. Paulo César, ele mandou uma mensagem aqui e tal, né? Dizendo boa tarde, mandou a foto do painel do carro, tá lá 90.9, ele com os passageiros aí, ouvindo aqui a Pop FM, nosso Pop News. A nossa amiga Lene Almeida também, mãe aí do nosso querido amigo Gabriel, disse que tá acompanhando a gente também, tá dizendo aqui boa tarde, ouvindo as notícias, e nosso querido prefeito. Obrigado pela audiência, pelo carinho registrado aí. Você sabe, gente, aqui a gente está trabalhando muito, estamos trazendo as coisas, tentando resolver. Não é fácil, né? A gente sabe das dificuldades muitas vezes da administração pública, mas tudo que a gente faz com muita dedicação. Vocês podem ter certeza que vocês têm aqui, né, um prefeito, um gestor público comprometido e preocupado com as questões do município, sempre disposto a resolver as coisas. Muito bem, 12:52, prefeito, falando ainda sobre o programa Mais Médicos, a gente sabe que esse programa é uma parceria do município com o governo federal. Isso. O governo federal entra com tanto de recursos e a prefeitura com a sua parte, é isso? Nós fizemos até a portaria do Ministério da Saúde. Nós queríamos que fosse 100% custeado pelo governo federal, mas eles só abriram essas inscrições para os municípios que já tinham ou já tiveram Mais Médicos nos seus quadros. O que é isso? Lá atrás vocês sabem que o Mais Médico já existia lá atrás. Depois é um programa que foi descontinuado por questões federais, mas já existia. E aqui Taquarituba nunca aderiu a Mais Médicos, né? A gente não sabe o porquê, mas nunca tiveram esse interesse em ter o Mais Médicos aqui. Então Taquarituba ela nunca teve e nunca teve presente então Mais Médicos, ou seja, nunca teve um histórico de registro da presença do Mais Médicos. Então isso dificultou um pouco o nosso trabalho, porque desde quando o programa voltou a funcionar, nós tentamos fazer as inscrições lá atrás. Depois o governo federal, vendo a necessidade de ter médicos, né, geralmente no interior, é difícil você trazer um médico, Edson. A gente faz concurso público, dá deserto, você tenta trazer um especialista, não consegue.
Não é simples. Falta médico no Brasil, hein? Falta médico, né? Até a quantidade de médicos, além de ter, ela tem um déficit, mas ainda não é um déficit tão alto, mas os médicos preferem ficar em grandes centros. Os médicos optam por grandes centros, né? Tem locais aí que tem mais carência do que Taquarituba ainda, né? Exatamente. Então, por exemplo, você pega, o médico quer ficar num grande centro, por quê? Porque às vezes ele continua a estudar, é uma profissão que exige que o médico faça um estudo continuado. Então, às vezes ele está num local que já tem ali a sua especialização, então ele evita de vir para o interior, né? Ou locais, outros estados que são mais afastados, por exemplo. Então, por isso que o Mais Médicos surgiu, para tentar fazer com que essas vagas fossem interessantes para que esses médicos viessem. E o sistema, então, que foi adotado pelo governo federal foi um sistema diferente, de coparticipação, ou seja, onde há a participação do governo federal juntamente com o município. E aí nós mandamos uma lei para a Câmara, o programa permite lá, tem a previsão de você custear a moradia, a alimentação do médico, e também essa remuneração, ela é descontada, a gente tem uma transferência de saúde, então essa remuneração também é descontada dessa transferência federal, ou seja, o município também arca com grande parte ali desse profissional. O prefeito, e a gente pode ter médico do Mais Médicos morador aqui de Taquarituba, é isso? Pode, e daí como é que, sem problema. Como que faz? Daí tem esse repasse de recursos no caso, para moradia do médico ou não? Então, isso aí é uma questão que... O que já mora aqui em Taquarituba. A portaria é bem clara com relação a isso, né? E o médico, ele faz a inscrição lá no sistema. Ele faz a inscrição lá atrás, tem todo um portal que ele faz a inscrição, e quem faz essa distribuição desses médicos, enfim, é o próprio Ministério da Saúde. Não passa nem pela gente isso. Né? Depois que vem uma lista pra gente, e o médico vai... então ele vai aderir ou não ao programa, né? Ele é chamado como se fosse um chamamento, e ele é convidado então a aderir ou não. Tem um prazo para isso, como se fosse um concurso público. Sei. É diferente, né? Mas como se fosse um regramento de um concurso, tem um prazo para ele aderir, enfim. E aí ele começa a trabalhar. Legal, mas então a gente pode ter médico do Mais Médicos de Taquarituba. 12:56. Prefeito, vamos fazer um balanço da sua viagem recente aí a São Paulo. Esses dias o prefeito esteve na capital paulista, esteve lá com o governador Tarcísio. Conta um pouquinho pra gente, prefeito, como é que foi essa viagem? Foi muito importante, foi um convite do governador Tarcísio de Freitas. Ele convidou, não só eu, mas outros 36 prefeitos para participarem de uma agenda, para ele falar um pouco sobre os convênios que estão sendo pagos, né? Muitos convênios no primeiro semestre, ainda bem que foram liquidados esses convênios, que são importantes, porque o município precisa. Você sabe que o orçamento do município ele é restrito, então essa parceria com o governo do estado, governo federal, é importante. Então essa reunião foi para tratar disso, tratar a questão do saneamento básico dos municípios, que ele quer acompanhar isso. Também vários prefeitos também aproveitaram para fazer questões pontuais das suas regiões. E eu, como presidente do consórcio, né, eu fiquei ali muito próximo do governador. Foi importante para nós, que eu pude conversar com ele outras coisas que eu não teria, não teria uma agenda com ele. Então foi bem proveitoso. Eu acabei falando algumas questões. Então quer dizer que vale a pena ser presidente da Anvapa, ser presidente do consórcio? Foi importante, né? Quando os prefeitos conduziram a gente para ser presidente do consórcio, justamente para a gente dar uma atenção para o nosso Sudoeste Paulista. Você vê, claro que eu tenho que cuidar de Taquarituba, que eu sou... Mas daí dá para dar uma pinceladinha a mais sobre Taquarituba, no caso. Com certeza, né? Claro que a gente cuida do município de Taquarituba, que nós fomos eleitos para cuidar, né, do município, da circunscrição ali municipal Taquarituba, mas os prefeitos da região aqui do Alto Vale do Paranapanema, eles também me escolheram para ser presidente do consórcio. Nós temos feito um trabalho muito bom no consórcio. Você vê várias questões que a gente tem resolvido, questão de resíduo sólido, são temas que são... A gente teve esses dias a inauguração do triturador, é isso? Fizemos a inauguração do triturador, fizemos uma audiência em Taquarituba, com a participação de vários prefeitos do consórcio. Tem município interessado em entrar no consórcio, município vizinho que não faz parte. Então eu vejo assim que a gente está fazendo um bom mandato, né? Vamos deixar um legado aí de avanços para o consórcio. E claro que nessa reunião com o governador, a gente também aproveitou para falar algumas questões do município. Isso que eu ia perguntar, né? O que o prefeito falou para o governador? Taquarituba está precisando disso, governador. Eu falei para ele dar uma atenção muito grande. Eu falei assim,
falei para ele, logo, governador, a gente está tendo a oportunidade de conversar com o senhor. Quando a gente é eleito, seja prefeito, governador, a gente recebe uma herança, né? Que ela é maldita ou bendita. Falei isso para ele. E no caso, o senhor herdou uma questão para resolver, que é a nossa rodovia, a SP-255. Não tem cabimento o que foi feito no passado, que foi colocar os 2 pedágios aqui. Você sabe da luta nossa, a luta minha enquanto vereador, que eu fiz de tudo para esse pedágio não ser instalado aqui, mas essas empresas concessionárias, elas, né, e o contrato é feito através do governo do estado, o que fizeram? Vamos instalar aqui. Já instalaram e não tem condições. Éder, a gente tá quase entrando na rede novamente aí, né? A gente sabe que esse assunto é bastante importante. Eu acho que esse assunto você tem que trazer de volta. Então, mas a gente vai trazer de volta, mas fala bem rapidinho pra gente, qual que foi a reação do governador aí, a sua demanda? Demanda de Taquarituba e região. Ele concordou comigo muito disso, porque ele é da infraestrutura. Ele foi ministro. Engenheiro. Então, ele concordou comigo, falou, olha, foi feito muitas questões aí que não deveriam ter sido feitas, esses contratos, essas concessões, e prefeito, nós vamos rever muita coisa, né? Precisamos da ajuda de vocês. Então eu também me coloquei à disposição. Você sabe que a luta nossa é essa, é melhorar sempre o nosso município de Taquarituba e também o nosso Sudoeste Paulista. Legal, prefeito, forte abraço, uma excelente semana, até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, Edson, um abraço a você que acompanhou a gente. Fique ligado sempre nas nossas atualizações, o que a gente traz para vocês, e nós estamos à disposição aqui, tá certo, pessoal? Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Aí, pontualmente 1h, estamos finalizando por aqui mais uma edição do nosso Pop News. Daqui a pouquinho tem o nosso amigo Neto com o Interligado, muita música boa, muita alegria, muitos prêmios nesta tarde de segunda-feira para Taquarituba, Itapeva e toda a nossa grande região. E atenção, eu lembro você mais uma vez que amanhã nós vamos ter, a partir do 12h15, 12h20, entrevista com o presidente do Partido Novo, Ricardo Alves. Ele vai ser entrevistado pelo Milton Júnior, jornalista e apresentador da Pop Itapetininga. A Rede Pop vai se formar no momento desta entrevista. Vamos transmitir aí em 90.9 e em 107.5. Vale a pena você acompanhar. Para você um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.